vamos começando. Boa noite a todos. Eu sou Urânio Paes, da Chestnut Paes Enneagram Academy, e tenho o prazer hoje de receber o André Prudente aqui para uma live. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Urânio, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui É uma para alegria para mim conversarmos. também. Muito bom restabelecer contato. Vou fazer uma abertura falando um pouquinho de você, depois quero que você sinta à vontade para complementar o que for, tá? O Ótimo. André é um colega do Enneagrama que eu conheço já há muito tempo, é um profissional muito sério e ele faz um trabalho de Enneagrama para pais e educadores e também de desenvolvimento de atividades para crianças em idade escolar e que eu rodo muito o mundo, sabe, André, e vejo trabalhos de diferentes tipos com o Enneagrama e, no meu entender, eu nunca vi nessa área nenhum trabalho como o seu, de Uhum. qualidade, né? Então, eu queria te parabenizar e por isso que eu te convidei para fazer essa live, né? Eu acho que esse tema está muito em voga, né? Como trabalhar o Enneagrama com pais, educadores. Inclusive, por exemplo, quando eu dou aula na China, esse é um dos temas preferidos das pessoas. Esse e o de relacionamento conjugal, né? E por aí Uhum. vai. Então, eu acho que é um grande nicho de aplicação do Enneagrama e você é uma pessoa muito experiente. O André tem livros lançados, né? Uma coleção de livros para crianças, com os conceitos do Enneagrama, e ao meu ver, trabalhando como deve, sem querer identificar o tipo das crianças ou falar enneagramês, né? Mas Uhum. ele também está acabando de escrever um livro, não é isso, André? Isso mesmo. É o livro Educando Crianças com Enneagrama, que vai compilar aí quase 20 anos aí de história, né, com psicoterapia de crianças, trabalhos com educação e com Enneagrama. Bonito, querido. E você é originalmente de Aracaju. Isso, eu nasci em Aracaju, fiz minha formação no estado de São Paulo, de psicologia, né? Foi lá que eu Uhum. conheci o Enneagrama, né? Ainda estava lá quando eu conheci você, né? No primeiro IPTP, lá em São Paulo, né? Eu É estava mesmo. prestes a voltar para Aracaju naquela época. 2005. Isso, foi no ano E, que eu voltei para Aracaju. e hoje, esse ano, você se mudou para Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina. Uma bela mudança. E Uma grande aí mudança. você se juntou a uma escola com um projeto pioneiro e tentando levar todos os teus conceitos, não é isso? Na verdade, eu venho fazendo a maior parte do tempo com meus filhos menores, né? Educação Uhum, domiciliar, por não ter encontrado em Aracaju uma uhum, escola com essa visão que eu vou compartilhar um pouco aqui. uhum, E o ano passado a gente sentiu que era o momento de eles irem para uma escola. E não tinha uma escola lá. uhum, Inicialmente, nossa ideia uhum, era ir para a Europa. A gente chegou aí uhum, para Portugal, né? Para ir conhecer, eles conheciam alguma iniciativa, mas a gente não sentiu. Quando a gente foi, não sentiu que era lá. uhum, E no final do ano a gente foi dar uma pesquisada e descobriu essa escola, chama Escola dos Sonhos. uhum. E a gente assim, descobriu numa quinta-feira, na sexta eu marquei passagem para outra semana vir conhecer, né? E quando a gente conheceu, a gente viu que era uma escola que ela, tirando o tema enneagrama em si, né, trabalhar as coisas típicas do enneagrama mesmo, eles fazem até agora tudo o que eu acredito que devia ser feito na educação. Que bonito, que bonito. E que bacana a tua flexibilidade, né? De se mudar e é bonito ver tua dedicação aos teus filhos. Mas, André, conta pra gente o que são tuas bases teóricas e práticas assim para desenvolver o trabalho com pais e educadores. Tá. Eu acho que a gente tem, vou falar uma historiazinha breve, mas sintética, né? Eu venho de uma família onde a família é muito importante, né? Então eu cresci numa família que cuidou muito da própria família, né? Sim. E que incentivou muita coisa boa, assim, incentivou muito o desenvolvimento pessoal, né? Minha mãe é uma terapeuta médica, né? Que foi pioneira no movimento holístico em Sergipe, que incentivou muito esse movimento. Foi através dela Uhum. que eu fui fazer a Unipaz, né? Quando eu ainda era estudante de psicologia, e foi lá que eu conheci o Sim. Enneagrama, por exemplo, né? Ah, E foi minha sim. mãe que
quando eu me formei, disse: vem fazer aqui num grupo de evolução com médicos que eu tenho um trabalho e use o Enneagrama. E foi a semente para esse trabalho, né? Então, a Sim, primeira base para mim é uma base que vem de uma visão de cuidado integral com a vida e consigo mesmo, né? Então, eu sim. recebi essa influência muito forte da minha mãe, né? Essa visão integral de ser humano e de mundo. Eu recebi muito forte da minha família uma visão humanitária, né? Minha Uhum. família, meus avós, né? Bisavós, minha mãe, meus tios, sempre fizeram muito trabalho social, né? De transformação social, especialmente na área da saúde, né? Então eu acabei enveredando para a área da educação mais, primeiro psicoterapia, mas fui cada vez caminhando para a educação. Mas então também tem uma visão de que eu parti de uma ideia, sabe, Urânio, onde eu fui conhecendo a criança a partir da perspectiva terapêutica, fui entendendo que muitos problemas que eu entendo que eu atendia no consultório tinham a ver com a educação, e fui entendendo que muitos problemas de educação têm a ver com a sociedade. Né? E nesse meio do caminho, o Enneagrama sempre junto, influenciando. Né? E como eu fiz Unipaz, a minha visão teórica de base é uma visão integral do ser humano, especialmente influenciada pelo pensador norte-americano que é o Ken Wilber, né? Que é a abordagem integral da consciência. Uhum. Eu posso Sim. dizer que a psicologia humanista, especialmente a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers e o Ken Uhum. Wilber, foram as duas bases que influenciaram todo o meu trabalho de atendimento de crianças, influenciaram a minha visão e a minha prática de enneagrama, sabe? Excelentes E são duas referências. coisas muito importantes na minha E a referência, tua né? visão de educação, eu lembro que você cita muito aqueles 4 pilares da Unesco e outras coisas que tem a ver com a própria visão integral, né? Isso. Se você quiser até pincelar um pouquinho Quero. essas coisas. Eu vou falar um pouco sobre isso, já conectando com o Enneagrama, né? Porque dentro do meu trabalho com educação de crianças, usando o Enneagrama como base de inspiração, eu fui conectando os conhecimentos tradicionais do Enneagrama com outros conhecimentos ligados à psicoterapia de crianças e à também educação, né? E uma das Uhum. primeiras conexões que eu fiz foi com os chamados 4 pilares da educação do futuro, que são Uhum. pilares que foram traçados pelo Edgar Morin, né? Um grande pensador Uhum. da complexidade, da Sim. transdisciplinariedade, mas que foi traduzido no ano 2000 por Jacques Delors, um relator da Unesco, né? Uhum. Que é aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. E que quando eu comecei a pensar esses 4 pilares e conectar com o Enneagrama, né? Eu fui percebendo assim que quando a gente fala da essência e do círculo do Enneagrama, a gente está falando de aprender a ser, de cuidar do ser na sua Uhum. essência, né? Que para mim é cuidar para que cada um possa expressar plenamente o ser no mundo. E se pensa em educação, para mim, então, eu chamo isso a essência da educação. A essência da educação integral, do cuidado integral com a infância, é a gente ajudar uma criança a ser quem ela veio ser no mundo. A Sim. viver a sua própria história, aí aos poucos se conectando com o seu propósito, a expressar ao máximo as suas potencialidades, a desenvolver valores que ajudem a sustentar o seu ser aqui nessa vida, né? A estar conectado com a sua intuição, não perder o contato, na verdade, né? Que a gente adulto vai perdendo, mas a criança ainda está mais em contato. E aí tem uma chave do meu trabalho, Urano, nesse sentido, é que para mim educar para ser implica eu estar sempre ajudando a atender as necessidades reais que uma criança tem de desenvolvimento. Então todo o meu trabalho hoje em dia ele é baseado na ideia de que a gente precisa entender quais são as necessidades que a criança tem e Uhum. cuidar para atender essas necessidades, né? Sendo que cuidar do ser é a necessidade para mim primordial. Dentro Uhum. disso, quando a gente pensa, né, que esse ser, essa essência vasta que nós somos, né, que o Enneagrama traz, se expressa no mundo por meio de um pensar, de um sentir, de um agir, né, de um corpo, de uma dimensão física, uma dimensão emocional, uma dimensão mental. Então, como é que a gente vai cuidar desse ser? Vai cuidar cuidando dessas dimensões concretas, que é o Sim. que eu chamo das formas da educação integral. As 3 formas, Sim. que é cuidar do fazer, que está ligado à dimensão física, ao centro físico, cuidar do Uhum. conviver, ligado ao emocional, e cuidar do conhecer, né? Que, como é chamado, é o aprender a aprender, né? Uhum. Então, para mim, eu sempre tenho como base do meu trabalho esse cuidado integral com essas 4 dimensões, aonde como é que eu aprendo a ser, né? O José Pacheco, que é a minha grande inspiração na educação, né? Um professor português que mora já há alguns anos aqui no Brasil, ele fala assim que
a gente, né, a escola, elas não são paredes, não são livros, não são carteiras, elas são pessoas. Então, o que faz a aprendizagem é a relação com o mundo e com as pessoas. A gente não depende de paredes, não depende de horários, não depende de nada disso para aprender. A gente depende de estar em relação. Então, eu parto sempre do pressuposto que para eu aprender a ser, eu tenho que aprender a conviver. É a primeira base. Então, para mim, a educação ela tem que primeiro construir essa base. Aprender a ser, aprender a conviver. E é nesse conviver, né, que eu vou aprendendo a conhecer o mundo. A me conhecer, conhecer o mundo e conhecer o que está à minha volta, né, construindo uma visão, uma crença, explicações, para entender tudo isso que está aí. Né? E tudo isso que eu busco entender, né, e nessa convivência, ele visa fazer algo. Então, é muito importante não só a gente entender, mas a gente fazer no mundo, né? Então, para mim, todo o foco do meu trabalho como terapeuta e como educador de crianças é como eu ajudo uma criança a desenvolver o que na Unipad é chamado as 3 ecologias, que é a ecologia pessoal, social e planetária. Educar uma criança para ter consciência de como o meu comportamento afeta em mim mesmo, como é que o comportamento dela influencia na relação com os outros, com a sociedade, né? E como é que isso afeta no mundo de uma maneira geral, né? No planeta. Sim. Fantástico, Então André. eu pego essa visão geral aí dos 4 pilares que é o Enneagrama, né? E é, você nota que tem um desses três em que na nossa sociedade ocidental, talvez a brasileira, seja um pouco mais difícil de ser praticado nas escolas como um todo e nas famílias? Nesses pilares você fala, né? É. Tá, eu vejo uma contradição, sabe? Urânio, assim, em que sentido, né? Entre o que se quer fazer e o que se faz. Eu vejo que muitas vezes o que se quer fazer é, a gente pensa assim, o que você quer para o seu filho quando você pensa no futuro? E muitos pais vão responder, eu quero que meu filho seja feliz, não é verdade? Só que para ele ser feliz, ele tem que atender às necessidades do ser dele. Esse é o ponto, né? E aí, a gente pergunta assim, tá, mas aí você vê o seu filho, às vezes, num processo de educação que os próprios pais não acreditam, desgastante, até cruel em muitos momentos, né? Onde você está ali fazendo um monte de coisa que no fundo você sabe que não vai usar, que não tem utilidade, e mesmo assim se faz aquilo ali, sabe? Então eu vejo que cuidar do ser, ele existe mais na teoria do que na prática, tá? Então se quer cuidar do ser, mas no fundo você tem medo de que se você investir de verdade no que a criança necessita realmente, a criança não vai estar preparada para esse mundo, que é um mundo que não valoriza tanto o ser, valoriza mais o ter. Né? Você vê que muitos argumentos dos pais, quando estão se sentindo impotentes, quando estão dando algum limite nos filhos, as primeiras coisas que você faz é dizer assim, olha, se você agir desse jeito, se comportar de não estudar, não fizer isso, você não vai conseguir ter um bom emprego e você não vai conseguir ter as coisas que você gostaria. É. E o pior Muitos é que pais, quando isso estão também não impotentes, dá chegam nisso. resultado. Isso também não dá resultado mais lá adiante, né? Eu vejo em escolas tradicionais de São Paulo, enfim, os adolescentes se formando e não têm a menor ideia do que vão fazer, fazem um ano de uma faculdade, depois largam e vão acabar em outra coisa e abandonam e vêm. Porque tem um descompasso muito grande, né, entre eu aqui dentro e essas expectativas lá de fora, né? Tem uma Agora, hipervalorização do conhecer e uma desvalorização do ser, né? E o conhecer é hipervalorizado no sentido de informação pela ilusão de que se eu fizer todo esse caminho, o trajeto é acadêmico, né, tradicional, eu vou conseguir chegar lá, né? agora eu tenho uma impressão, André, que eu queria ver se bate com a Uhum. sua. Talvez não bata, né? Queria te ouvir. Eu acho que sempre, desde sempre, né? Essa a inteligência mental, né, foi valorizada. E mais nos últimos 30, 40 anos, começou a se abrir bastante o campo da inteligência emocional. Né? Uhum. Não que todas as escolas pratiquem isso e os pais desenvolvam, mas não é como era uns 40 anos atrás. Eu acho que isso melhorou um Não. pouco. Agora, eu acho que tem ainda uma negligência quase absoluta à inteligência instintiva. Né? Pelo menos é o que eu observo. Eu não sei se isso bate com a tua experiência. Totalmente, totalmente. Totalmente bate, Urânio, eu concordo plenamente, né?
Na verdade, assim, a inteligência intelectual, ela se exaltou muito, né? Na época do iluminismo, do racionalismo, Descartes, tudo isso, né? Foi hipervalorizada em detrimento de outras inteligências. Agora está sendo resgatada a inteligência emocional. Essas duas polaridades aí que o Eneagrama fala, né? Da energia ativa e receptiva, que deveriam estar integradas. Ainda há polaridade, embora existe muito mais integração. Mas é só você ver assim, quanto mais uma criança vai avançando numa escola e que ela vai chegando numa idade mais de ensino médio, final do ensino fundamental, adolescência, a quantidade de conteúdo escolar é muito grande. Então, É, tanto as escolas quanto os pais, qual a primeira coisa que você tira das crianças? A educação física. Quando começa a prejudicar o mental, né? é, E não ter noção de que, na verdade, essa mente acontece dentro de um corpo, né? E a quantidade de evasão escolar que está acontecendo agora em crianças que não deveriam estar em evasão escolar, porque você entende crianças que estão na periferia, que não têm condições de estudar e tudo isso, está com evasão escolar. Agora, crianças, às vezes, de classe média, né, classe alta, que tem uma condição, toda a estrutura para estudar e aprender, é enorme hoje em dia a quantidade de crianças que não está dando conta da escola mais. Porque os pais ah, estão procurando neuropediatras, psicólogos, porque os filhos dizem, não vou para a escola mais, não vou estudar mais, e se negam a estudar mesmo. é E isso é um impressionante, eu excesso confirmo de isso, eu mental, e vejo. pouco corpo, né? Pouca É, energia instintiva e muito mental. você sabe, André, que eu precisei mudar de país para ver isso melhor, né? Quando eu noto a minha filha, que está com 12 anos aqui na Inglaterra, ela tem uma formação numa escola pública daqui que é muito mais nessa linha, embora eu veja muitos problemas, tá? Não estou Claro. valorizando só o daqui de jeito nenhum. Mas, comparando com o Brasil, as crianças são, como é que eu falo, adultizadas antes, né? Elas acabam assim, perdendo uma boa parte da infância. E as escolas eu vejo que se desconectam até do brincar, né? Totalmente. Do Para mim, lúdico, do... uma das cenas que mais me entristecia quando eu ia visitar, né, escolas por conta dos pacientes, das crianças que eu atendia, era ver a expressão das crianças na escola, sabe? Quanto mais ela avançava, ela saía da escola assim, ó. Ou assim, ou saíam feito gado que estava preso. Naqueles 30, 20 minutos de intervalo, onde muitas escolas às vezes dizem que não podem brincar porque chega agitado depois na sala e atrapalha a aula, né? É, Então, realmente, é muito forte aqui a cultura intelectual, sabe? A alfabetização precoce, por exemplo, é muito grande aqui no Brasil. No Nordeste, então, é muito forte isso. Porque quanto mais você vem, que é uma coisa que eu fui entendendo assim, sociologicamente, né? Que quando você pega países como da Europa e países que entraram num processo de progresso antes, né? uhum, Eles tiveram avanços tecnológicos, uma série de avanços, mas uma hora eles entenderam também que se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai destruir o país, né? Com uhum, indústria, com tudo. E começou a se explorar outros países. E muitos países agora estão entendendo que não dá para ser mais assim também, né? uhum, Que a educação tem que ser de outro jeito, o cuidado com a vida tem que ser de outro jeito. Só que muitos países que estão em desenvolvimento ainda ficam achando que parar esse processo agora é como se fosse ficar atrasado, sabe? Então tem uma uhum. hipervalorização do intelectual, como se esse intelectual que foi lá atrás hipervalorizado fosse fundamental para chegar onde esses países chegaram, sabe? Eu acho Incrível, que isso incrível. acontece muito, sabe? Hum. Agora, André, entrando um pouquinho mais no Enneagrama, né, que eu acho Vamos que lá. deve servir muito como atalho para esse teu trabalho, né? O que que você preconiza, né, para educadores e para pais, que não seja aquela velha história, tenta identificar o tipo do seu filho, do seu aluno e se adapta assim, assado, porque eu sei que teu trabalho também não é sobre isso e isso me alegra, né? O que que Sim. você preconiza, então, que façam os pais e os Tá. educadores? Pronto. Então, partindo dessa base que a gente falou antes, o que é que eu vejo, né? Pensando no Enneagrama em si. O que eu vejo, vamos botar duas coisas aqui, tá? Uma Uhum, delas é quando a criança, as necessidades que ela tem estão sendo atendidas de verdade, ela fica bem. E quando ela fica bem, ela manifesta o que é de melhor nela, no ser dela. E ela funciona bem na vida, né? Então, mas quando isso não acontece, e muitas vezes isso não acontece,
no desenvolvimento, por conta de todo o modelo de sociedade, educação que a gente tem, que não favorece isso, né? A criança, ela vai sentir duas coisas que foi, para mim, o que eu saquei, que é onde vêm as armadilhas dos padrões. Ela vai sentir ou frágil ou insegura. E toda vez que ela se sente frágil ou insegura, é porque alguma necessidade está ameaçada. Ou ela sentiu que não conseguiu aquilo, o eu dela não conseguiu, ou não vai conseguir. E isso fragiliza, e isso gera insegurança. E automaticamente vem a necessidade de se proteger, né? Então, para mim, é onde os padrões se exaltam. O que acontece? Eu acho que, para mim, no trabalho com crianças, identificar as tipologias nelas deveria ser algo natural. O que seria natural? Natural, eu estou cuidando dessa criança, nas necessidades dela, e, de repente, eu vou convivendo com ela e eu entendo que certas dificuldades se repetem. E que certas facilidades também e potenciais também se repetem. E isso me ajuda a entender, caramba, eu tenho uma força aqui. Eu tenho que valorizar essa força e usar ela para ajudar essa criança a trabalhar o que ela está mais fraco nela, está menos desenvolvida. E ao mesmo tempo eu tenho que entender essa distorção que tem aqui que acontece de vez em quando. Porque se eu entender, eu posso ajudar ela a não distorcer tanto. E Sim. para mim, na verdade, quando uma criança entra no padrão negativo dos traços, dos tipos, né, é um alerta para dizer tem alguma necessidade que não foi atendida e ela está insegura e está frágil. Então, Uhum. para mim, um alerta é, se você vê o seu filho repetindo padrões de comportamento, tenta olhar um pouco atrás disso. Qual é a Uhum. necessidade que não está sendo atendida e que tipo de insegurança e fragilidade ela está sentindo. Porque para desarmar esse padrão, você vai ter que olhar para isso. Sabe? Por que eu Uhum. vejo isso, Urânio? Porque eu fui percebendo. Eu atendi crianças de todas as tipologias, várias crianças, dos mais variados tipos de queixas. Né? Quando eu digo Uhum. queixas, vou botar mais amplo. Então, crianças que vinham por problemas de aprendizagem, crianças que vinham por Uhum. processo de separação dos pais, Aí crianças que na, vinham na por, tua atividade psicoterapêutica, eles iam te na minha atividade procurar como psicoterapêutica. psicoterapeuta, tá? Isso. Então, eu atendi crianças com vários tipos de queixas. Se eu pegar uma criança 8, por exemplo, que veio para mim, tá, por conta de problema de aprendizagem, e ela estava lá agressiva, e os pais não sabiam o que fazer, porque ela estava brigando na escola, causando problema, enfrentando os professores, né? E eu pegar uma criança 8 que veio por conta que os pais estavam numa separação, com alienação parental, com tudo isso, e ela estava agressiva com o irmão, agressiva no condomínio, agressiva com as outras pessoas, sabe? É, a questão central aí é por que que ela está agressiva? E não ela está agressiva porque ela é 8, Uhum. entende? Exato. É. Apenas eu vou entender para onde é que ela vai quando ela está frágil. E se eu Sim. entendo para onde ela vai, é uma pista para dizer, opa, ela está desequilibrando. Ela não está bem. Ela está ficando agressiva, ela está ficando impulsiva, ela está explodindo com facilidade. Então, para mim, um ponto olha para isto. Olha para entender os padrões como uma pista para você saber o que você precisa cuidar. Eu costumo E, dizer que o enneagrama não pode nunca focar só nos comportamentos, né? Os comportamentos são só derivados de uma motivação maior, de uma dor, né? sim, então, assim, para mim, eu identifico os padrões das crianças naturalmente. Eu apenas não Uhum. acho que a gente precisa ficar focado como se identificar fosse resolver todos os problemas da criança. Então, Uhum. para mim, naturalmente. Mas enquanto a gente não descobre, vamos dizer assim, né? Porque, claro, uma pessoa como eu, que trabalha diretamente com infância, um profissional como você, que trabalha muitos anos com Enneagrama, né? A gente vai ter facilidade de identificar padrões, né? É a nossa Uhum. área de Sim. especialidade, né? É É. natural. A Então, gente já se viu um pai e muitos uma mãe, casos de todos os tipos, né? muitos, isso, Mas, mas é difícil, né? Para as pessoas é, identificarem, e acho que não é o objetivo central, né? Portanto. não, E aí, não é o o que que objetivo você central. sugere, então? O que eu sugiro, sabe, que é a visão que eu gosto, sabe, com crianças especialmente, sabe, Urânio? Né? Até porque a criança tem informação. Né? Então, às vezes, eu já vi isso acontecer com vários alunos, até adultos, né? Trazendo suas histórias com crianças que eu acompanhei mais tempo, até ficar adolescente e mais jovem, e que não necessariamente toda criança que está apresentando aquele padrão muito forte naquele momento, quando ela chegar ali com 16, 15, 17 anos, aquele padrão é que vai se consolidar, né? Às vezes tem uma mistura ali de asa com o tipo, e que às vezes você não sabe qual é um que vai se preponderar na frente, por exemplo, né? Ou os Uhum. pontos das flechas. Tá? Então, o que eu digo? Olha aonde a sua criança está agora. Entende todos os padrões. Por isso, quando muita gente me procura só querendo paz,
Ah, eu quero saber a tipologia do meu filho, ou a minha. Eu digo, olha, eu posso te ajudar a identificar isso aí. E isso pode ser útil. Agora, mais útil é se você fizer um curso de Enneagrama, que aí você vai entender todos. E aí você vai poder Uhum, entender o que acontece quando o seu filho está com medo. Porque uhum, todas as crianças passam por processos de medos. As crianças 6 passam de uma maneira mais global e intensa. Não um uhum, medo mais generalizado, mas todas as crianças passam. E o que, é que eu observo? Todas as crianças que eu atendi que vieram por questões de medos, traumas que geravam medos, processo de pânico, todas elas se comportavam muito parecido com as crianças e os adultos 6, claro. mesmo não sendo 6, né? Uhum, Então, eu acho que ajuda muito você entender os padrões, entender o que ajuda a desativar aquele padrão, voltar para a essência, e você tentar ver onde é que meu filho está agora. Ah, ele está preso nesse padrão do 6 negativo. Ele está preso no padrão do 2. Ele está preso no padrão do 8. E nesse entendimento de ir aos poucos conhecendo cada vez mais o Enneagrama, de você ir entendendo a criança e acompanhando, uma hora você vai perceber que ela vai mais para um lugar. E aí você vai uhum, clarear, ah, esse aqui é o padrão principal dela. Ela transita uhum. nos outros, mas a maior parte das vezes que ela está frágil e insegura, é aqui que ela vai. Ela chega nesse lugar. E aí eu me lembro, André, muitos anos atrás, num congresso da Associação Brasileira de Enneagrama, eu vi você propondo 9 tipos de brincadeiras, né, de oficinas para as crianças e para todas as crianças, né? E aí algumas se deparavam com uma oficina como mais desafiadora para elas, né? Aliás, o André também foi presidente da Associação Brasileira de Enneagrama, a gente conviveu um pouco lá, né, André? Então, Sim. você ainda faz essas oficinas e como é que você as aplica? O que você pode contar para nós delas? Tá, eu vou contar um pouco desse trabalho, porque tem muito a ver com isso que eu estou falando, né? Uhum, Eu diria assim que, até certo ponto, sabe, Urânio? Claro que quando eu vou entender as crianças e os tipos nas crianças e tudo isso, o fato de eu trabalhar quase 20 anos como psicoterapeuta de crianças, trabalhar com grupos de crianças, né? Isso me dá peculiaridades que quem não trabalha com criança não vê. Mas eu costumo dizer também assim, que a base de conhecimento das tipologias, ela não é inventada em cada área que você vai, né? Liderança, infância, né? Tem uma base que é comum, né? Então, um bom professor de Enneagrama, ele é capaz de identificar um traço de uma criança, um tipo de uma criança, uhum, né? sim. Ele não vai talvez saber perceber essas nuances que eu faço, como estereótipo de sala de aula, demandas terapêuticas, mas ele vai entender, ele vai poder olhar e vai poder ajudar de certa maneira. Mas eu acho que a grande coisa Uhum, que é um trabalho diferente, né, que vai além disso, tem a ver com essa oficina que eu fiz em muitos congressos, eu fiz em muitos trabalhos, né? Que foi uhum, justamente por a influência da abordagem integral da consciência e por essa visão de quem tem que trabalhar o enneagrama inteiro na gente e nas crianças, né? Então, eu não vou educar uma criança para ser de uma determinada maneira, eu vou educar ela para ter o máximo de potenciais disponíveis. Eu fui entendendo que muitas vezes a criança ficava presa num certo nó, que às vezes era um nó de um padrão menos relevante nela ou o padrão principal dela. Mas ela ficava presa, e quando ela ficava presa, fica faltando como se fosse alguma energia nela que ela não acessa, uhum, né? E eu sei que você faz muitos trabalhos também com energia, né? E a uhum. gente sabe assim que quando a gente acessa a energia, fica muito mais fácil depois ir para a prática, né? Então, o que é que eu fui É, entendendo com as crianças? Que com as crianças, até mais do que o adulto, porque a criança não é tão racional, né? Especialmente até os 8 anos, ela é mais instintiva, emocional, né? A partir dos 8, 9 anos é que ela começa a ficar mais intelectualizada e uhum, começa a poder ter uhum, mais resistência. Mas sim. eu entendi, assim, que mais do que conversar com as crianças e ajudá-las a entenderem o que acontecia com elas, eu tinha que propiciar experiências nas quais elas acessassem o que estava faltando para elas conseguirem dar Uhum. aquele passo, Que é né? fundamental Então, pela metodologia vivencial, né? E lúdica isso, uma também. metodologia lúdica. E aí, no caso da criança, todo esse trabalho é um trabalho lúdico. Então, logo no começo do meu trabalho com o Enneagrama, ele foi concomitante. Eu comecei a trabalhar com o Enneagrama, tipo, um ano depois eu descobri que minha vocação era o trabalho com infância. E eu comecei a Sim. investir muito nessa área da infância, especialmente no lúdico, né? Me tornei Uhum. construtor de brinquedos e coisas nesse sentido, né? E compondo Fantástico, André. músicas ligadas ao tema. E aí o que eu comecei a pensar? Como atividades lúdicas, brinquedos, jogos, coisas que eu pudesse fazer com as crianças para poder acessar. E daí foi que surgiu uma oficina, que é a oficina que eu mais fiz ao longo desses anos, né? Que é a oficina Brincando com o Enneagrama, onde eu Uhum. criei 9 brincadeiras, cada brincadeira para estimular um potencial associado a um dos tipos de Enneagrama.
Dá um exemplo, André, de um dos Vou dar um tipos. exemplo. Por exemplo, é, quando eu trabalhava a energia do um, eu fazia uma brincadeira, a brincadeira que eu fazia na oficina, era uma brincadeira onde as crianças ficavam em filas, duas filas, sentadas, na fila indiana, né? Na frente tinha um balde de água, atrás, no último da fila de cada um, tinha um potinho vazio. E elas pegavam um copinho minúsculo e elas tinham que pegar o copo, né, ao mesmo tempo que fosse uma competição, né? E elas tinham que passar o copo de mão em mão e enchendo lá atrás. Hum, Só que qual era a questão? A brincadeira não era simplesmente encher o pote e ganhar. A brincadeira é ganha brincadeira quem conseguir manter os seus pontos. Você começava hum, com 5 pontos. Quem ganhasse, ganhava tipo 3 pontos. Agora, se você desrespeitasse o colega, se você ficasse derramando água e fizesse uma zona e uma confusão, você perdia pontos. Então já aconteceram de crianças fazerem brincadeira, encherem primeiro e saírem celebrando e elas perderem. Porque elas fizeram isso xingando o colega do lado, desrespeitando, hum, derrubando tudo e fazendo um caos. É um exemplo uhum. para poder ajudar a você a construir ordem, trabalho Sim. junto, sincronizar. Ou, por exemplo, a Hum, brincadeira que eu fiz muito com cinco, botar hum, uma criança de frente para outra, ou então na vivência que foi a que eu mais fiz ao longo desses anos, que era de Enneagrama Pais e Filhos, eu fazia com pai e com filho. Então eu botava o pai de frente para o filho. Aí eu pedia para o pai, a criança ver como o pai estava vestido e como estava sua aparência. E aí depois a criança virava de costas e o pai modificava coisas nela. E aí ele tem que voltar e olhar. Para quê? Para poder estimular essa capacidade incrível que as pessoas cinco, como você tem, de uhum. observação apurada, né? De olhar para os detalhes que ninguém olha, né? Então eu fui pensando quais são as qualidades de uma pessoa 5, 6, 7, 8 e quais são Hum, as qualidades que são possíveis de eu estimular através do lúdico. E aí foi que sim. eu fui criando essas 9 brincadeiras. Eu criei uma música, né, que chama Festa da Bicharada na Floresta do Enneagrama. E eu trago a metáfora, né? Com as crianças eu não uso com elas diretamente a linguagem de tipos e de números em si. Eu trago a Uhum. metáfora para elas quando eu faço trabalho direto com as crianças, né? Por isso essa música da Festa da Bicharada, eu trago a metáfora de que eu boto o tapete do Enneagrama e eu digo, olha, isso aqui é o Enneagrama. Vocês estão vendo? Eu pergunto o que é, cada um diz um monte de coisa, depois eu digo, olha, imagina que o Enneagrama é uma floresta. E que nesta floresta existem 9 espécies de bichos e que essas 9 espécies elas vivem no mesmo território, no mesmo ambiente, passam umas pelas outras, mas elas não se conhecem. Então, elas perceberam que elas tinham que aprender a conviver, e para aprender a conviver, tinham que entender como cada um era. E aí eu trago a ideia de que naquela brincadeira, cada espécie, eles resolveram fazer uma festa, e cada espécie ia levar o que tinha de melhor lá no seu ambiente, na sua espécie, para Uhum. mostrar para os outros. E aí eu fiz isso. E esse trabalho que eu faço na oficina, que é uma amostra do trabalho, na verdade é um trabalho que eu comecei a fazer no consultório, ou seja, eu percebia que uma criança 9, por exemplo, ela tinha muita dificuldade, um motivo muito típico de procura de crianças 9 é por problemas de passividade na relação com outras Uhum. crianças. Estão sofrendo bullying, estão desrespeitando ela. Os pais dizem, mas fala o que você pensa, ou então enfrenta, não deixa ela fazer isso. E muitas crianças, tem algumas que dizem, mas eu não gosto, mas muitas me diziam, então, André, eu quero fazer, mas na hora eu não consigo. Falta Uhum. energia. Então, por Uhum. exemplo, eu disse, caramba, essa menina está precisando, essa criança está precisando da força de guerreiro, para ter firmeza, né? Então, o que é que eu fazia? Quem é que tem força de guerreiro no Enneagrama? O 8. O 8 Uhum. na luz, ele sabe usar a sua energia, o seu poder pessoal e se colocar quando precisa. Como é que eu estimulo essa força de guerreiro numa criança? E aí eu Uhum. comecei a pensar, se eu trabalhar com brincadeiras ligadas às artes marciais, isso talvez ajude. E eu comecei a Uhum. trabalhar com essas crianças novas, brincadeiras ligadas a lutas. E eu tive, assim, às vezes os pais chegavam assim e diziam, André, o que você fez essa semana? Tinha uma criança mesmo, uma criança nova, que ela não gostava que as tias, os tios apertassem a bochecha dela, que era fofinha, sabe? E ela ficava possessa, mas ela segurava lá e ficava na paz com a família. Um dia a mãe disse, André, o que aconteceu? Porque ele chegou essa semana, quando a tia foi pegar a bochecha, ele disse, não toque na minha bochecha que eu não gosto. E eu não conversei com ele sobre isso, mas a mãe tinha me Uhum. contado essa situação. E eu comecei a brincar com ele, fui criando confiança, e ele foi crescendo nas brincadeiras de luta, de fantasia. Um dia, que foi justamente na sessão antes disso acontecer, eu tava brincando, eu era o vilão, ele era o herói,
E eu, como vilão, ele confiava em mim, eu só faço isso quando a criança confia em mim, já e tem uma ação boa. Eu disse, agora eu vou pegar no seu ponto fraco. E aí eu fui lá e fui direto na bochecha dele. Só que ele veio com uma força, Urânio, sabe? Ele veio com tudo pra cima de mim. E aí Eu eu fui ao mesmo imagino. tempo resistindo e deixando ele também crescer, né? Até me derrotar. E Aham. ele chega quando acabou, fez assim. E simplesmente, 2 dias depois, ele faz isso, entende? Ele não fez porque eu Sim. falei que ele tinha que fazer. Ele Claro. fez porque ele sentiu a energia que ele precisava para fazer. Aí Então, acho esse trabalho das perfeito. oficinas é isso. Acho Eu vou dar perfeito porque. Sim, sim, fala, André, Não, perdão, pode falar, querido. depois eu falo. Não, acho perfeito porque ainda mais os tipos instintivos, né, como o 9, eles precisam de uma coisa muito concreta, prática, engajando o corpo para poder absorver o conhecimento do que fazer. Se chegar com algum discurso ou com sensibilização emocional, isso não funciona, né? Não funciona. Tem até Tem, os tem 9 um. tipos de aprender, né? Que aí é Sim, outro assunto para outro dia, né? A gente vai ter uma aula já já para os membros do Mundo Enneagrama e a gente vai falar disso, né? sim, com certeza. Urânio, aí eu só vou dar um outro exemplo para quem está vendo, saber ver, poder ver as possibilidades que tem nesse trabalho de Enneagrama, né? Sim, Eu sim. falei um exemplo no âmbito terapêutico, por exemplo. Eu falei um exemplo numa oficina que eu fazia com pais e filhos, né? Mas eu fiz trabalho em escolas com educadores. E como é que eu fazia o trabalho em escolas? Porque eu não estou trabalhando com uma criança, eu estava trabalhando com Uhum. uma. Eu fiz um trabalho muito bonito numa escola pública e que, assim, aquela turma, assim, depois daquele de assim, foram uns 3 meses, acabou o bullying que existia. Tem um monte de bullying na escola, na sala, e acabou. E a professora, assim, ela virou aquela fã de carteirinha, porque ela ficou chocada com crianças que estavam ali há anos na escola fazendo agressão e bullying. E teve uma cena especialmente. Como é que eu fazia o trabalho com eles? Eu usava as histórias da minha coleção e eu usava as brincadeiras. Então, foram 13 encontros. Um para apresentar o Enneagrama com essa música, depois 9 encontros, um para cada tipo, depois um de fechamento. E, particularmente, quando eu fiz o encontro do 2, eu contei a história, né, que é a Revolta do Anjo, da minha coleção. A gente conversou sobre isso, sobre cuidado. Eu passei várias atividades ao longo de uma semana para outra, e uma vez por semana. Eles fazerem, a professora fazer com eles, eles fazerem em casa de cuidado. Então, eles iam ter que ter um anjo, que ia cuidar, cada um ia ser anjo um do outro, ia ter que cuidar. Eu sugeri que eles cuidassem de alguém da família que estava precisando de alguma ajuda, sabe? E que Uhum. eles cuidassem de alguém na escola que estava precisando de cuidado. Eles, Uhum. como turma, pensassem isso. E aí uma menina da sala, a professora me contando depois, né? Ela Uhum. disse assim, tinha um menino da outra sala, de outra sala, que ele tocava o terror na escola. Sabe, brigando com Uhum. todo mundo, fazendo confusão nos intervalos, dentro da sala de aula. E essa menina era vizinha dele. E ela disse, professora, a gente podia fazer uma coisa com o meu vizinho, aquele menino que está causando problema. Ele é meu vizinho e ele é espancado em casa. E ele vive trancado dentro de casa. Ele sofre muito. A minha sugestão é a gente trazer nossos brinquedos para a sala e na hora do recreio a gente convidar ele para brincar com a gente. Urânio, esse menino passou. O tempo que eles fizeram isso, esse menino não teve um problema na escola. Nem na sala, nem no intervalo, nem nada. Então, Que esse fantástico, para André. mim é o potencial, sabe, de estimular a luz dos traços, dos tipos nas É, crianças. Isso pode ser feito individualmente e isso pode ser feito coletivamente. Então, a minha proposta para uma escola, por exemplo, é como é sim, que eu posso trazer a luz de todos esses pontos dentro da escola. sim, sim. Mas isso, quando eu vou pensar no planejamento educacional, né, e pedagógico, eu posso usar esse conhecimento do Enneagrama para entender como é que eu Uh, construo uma metodologia que toque mais o todo. E além uhum. disso, eu posso, especialmente em cada ambiente, dizer assim: esta sala aqui está precisando mais da energia disto aqui. Uhum. Por exemplo, uma coisa que é muito comum no Enneagrama em escola pública é todos os professores que fizeram curso comigo de escola pública e que eu dou um caminho para eles começarem a aprender a mapear os alunos. Sabe que é a coisa que eu observo, Urânio? Uhum. Que 80% dos alunos eles vêm no centro instintivo e a maioria dos 80% como 8. Mas quando você Olha, vai para o contato com as crianças, não são todos 8. com Agora, a certeza. maioria reage como 8. Entende? Aham, sim. Então a gente tem que cuidar disso aí nessa escola. Entender isso. Ah, Então, para mim, isso tem muito. É muito esse uso que eu me encanto assim, de fazer, sabe?
onde os É muito padrões eles lindo o vão trabalho, servindo André. para esse cuidado global, né? Sim, sim. André, vamos para algumas perguntas aqui? Vamos, ótimo. Tem algumas perguntas que o pessoal mandou e eu vou te pedir para respondê-las. A gente tem alguns minutinhos extras. Então, e a criança que amam as aulas de educação física? Elas são vistas às vezes como pouco inteligentes. Como que Isso aí é você vê cultural. isso? O que eu vejo tem a ver com o que a gente estava falando antes, que é uma desvalorização do corpo. E isso é só para a gente entender, isso aí não tem a ver com o Enneagrama em si. Isso tem a ver com a estrutura cultural do Brasil, particularmente. O Brasil, eu quando estava na faculdade de psicologia, eu pesquisei sobre as cartas de jesuítas que queriam fazer missão no Brasil. Então eu estudei toda a visão do Brasil colônia, do processo educacional. E todas as escolas, praticamente, que surgiram no Brasil colônia, né, no século XVI até XVII, eram escolas de base jesuítica. E os jesuítas, eles eram muito influenciados pelo pensamento de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, pensamentos que tinham um de certo desprezo pelo corpo, sabe? Uhum, Então, eles uhum. valorizavam demais o intelecto e pouco o corpo. Então, desde lá da base da nossa educação, que o corpo Já vem sendo tem isso. negligenciado. Apesar É, de ter muitas outras coisas boas, né? Mas tem esse claro, aspecto tem. ruim, né? Tem várias outras coisas boas que trouxeram, né? Os jesuítas, por exemplo, têm uma visão integral do ser humano em muitos aspectos, mas teve uma negligência com o corpo, como se o corpo fosse um lugar de pecado, das paixões, né? Por conta dessa visão. Então, as crianças que gostam de educação física, elas realmente, muitas vezes, é igual fazer isso com mulheres loiras e tudo isso. Você pegar uma característica particular e você polarizar com outra característica, né? É, E aí você não vê que tem pessoas que são do esporte e são gênios, intelectualmente falando, né? Que são uhum, gênios, gênios. é, Porque não tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que isso tem muito a ver com desvalorização e para mim é muito triste, uhum, porque uma coisa que eu entendi assim do trabalho com os centros do Enneagrama, né, é que se tem uma força que é ativa, outra que é receptiva, né, e uma que reconcilia, quem reconcilia a mente e a emoção é o corpo. Não é à toa que a maior parte das abordagens terapêuticas hoje em dia usam o corpo, né? Porque é a é, única parte nossa que está o tempo todo no presente, que fica no aqui e agora, né? Então, para uhum, mim, quando você negligencia o corpo, você está desfavorecendo o estado de presença, né? E você vê assim, que as pessoas que trabalham com o corpo, elas são muito inteiras. Elas são muito inteiras na vida, assim, tem uma presença na vida muito grande. Grandes bailarinos, grandes mestres de artes marciais, né? E sem vitalidade a gente não faz nada. Eu particularmente acho triste. Eu sou um amante de esportes. Eu pratico é, quase diariamente atividade física, né? uhum. Então Eu vejo eu também acho que é que isso, é cultural. isso acho que o Brasil está um pouquinho atrás, né, de outros países também. Agora, Tá. vamos para outra pergunta. André, você pode falar da manifestação dos instintos nas crianças, o autopreservação, social, sexual? Fala um pouquinho. A gente não tem Posso, tanto tempo posso. para isso, mas é uma boa pergunta Não vou da Letícia. aprofundar. Ó, no trabalho direto com as crianças, Urânios, eu entendi assim, que em algumas crianças a gente consegue ver subtipos, né? Ver os subtipos. Mas é mais delicado esse processo, sabe? De ver Uhum, subtipos. Mas os instintos, eu acho que é fantástico olhar com os instintos para as crianças. Porque uhum, se eu estou falando que qual que é a chave para mim com os instintos? Como eu disse, para mim a criança, ela distorce os padrões dos tipos quando ela está se sentindo frágil ou insegura. E o que é que uhum, geralmente mais fragiliza e deixa uma criança insegura se não é um trauma, né, como abuso, coisas de bullying em si? São questões relacionadas aos instintos. Então, uhum, boa parte dos processos que são desencadeadores das defesas dos tipos nas crianças vem dos processos dos instintos. Tá? Então, vem por conta disso. Então, o que eu noto é que, por exemplo, uma criança de autopreservação, ela é uma criança que é aquela criança que geralmente a escola gosta. Porque é aquela criança que respeita as regras da escola, é a criança que gosta de manter os uhum. materiais organizados, né? É É mais aquela criança rotineira, que vai querer fazer as pontual, tarefas, pontual, né? É uma na criança que maioria gosta, dos mas casos, nem sempre, na maioria mas dos sim. casos tem uma tendência para isso, né? Por exemplo, as crianças que têm um instinto social muito forte, eu vejo que dois movimentos acontecem. Quando é uma criança que não gosta tanto de estudar, ela é colocada no time dos vagabundos, né? Os que não Uhum, estudam. Quando ela gosta de estudar, tem uma frase de professores que se repetem muito. Olha, ela é ótima aluna, mas não para quieta a boca.
Uhum. sabe? Então, eu acho que há uma tendência na educação, especialmente no âmbito escolar, né? Mas também na educação mais antiga, de um incômodo com criança que fala demais. Porque ainda predomina na educação, né? Embora hoje em dia, na educação domiciliar, de classe média e tudo, você valorize a expressão das crianças, mas no âmbito escolar ainda predomina a criança obediente. Então, crianças que são mais sociais, por exemplo, Uhum. elas às vezes têm que podar muito a sua energia social, o que é muito triste, né? Uhum. Isso. Sim. E E crianças que são mais de um assexual? a um, então, crianças que Uhum. são mais Ou de um a um, sexual? eu vejo assim que, às vezes, no âmbito escolar, as pessoas tentam resolver um problema, que é o problema central que eu acho que elas passam, né? Que é o problema de dependência. Eu vejo que as crianças, Uhum. uma a uma, elas tendem a ter dependência de amigos e de adultos. Então, aquela criança que chega na escola e é uma coisa até em tempo de orientação que eu faço com educadores, sabe? A criança fala, mas ele não socializa. Aí, quando eu vou conhecendo a história, é uma criança sexual dominante, um a um. Aí Uhum. o que eu digo, olha, o seu filho, depois eu falo para as coordenadoras escolares, eu digo, essa criança, ela tem muita necessidade de intimidade para se sentir à vontade. Se você botar ela para fazer exposição, Uhum. ela vai travar. Então ela precisa primeiro criar vínculo com você, educador. Se você criar vínculo com ela, ela vai se sentir segura. E aí depois desse vínculo, você vai criando pontes com algumas crianças específicas, que você vê que ela se interessa mais, que ela gosta mais. E aí a partir disso, você vai expandindo a relação dela. Porque a minha visão com relação a esses instintos eu tenho que respeitar que ela precisa Uhum. daquilo, é uma necessidade para ela, e eu tenho Sim, que ajudar ela a dar um passos além daquilo, para expandir. claro, claro. É. A gente não pode, nessa idade, também contrariar muito o próprio desenvolvimento da personalidade, né, André? Não é Claro, hora de só fazer o desenvolvimento superior ou coisa assim, né? com Agora, certeza. com qual idade dá para perceber na criança os traços ou o tipo dela, você acha? É Ó, uma outra pergunta aqui, eu da diria Angela. assim, tá? O, o, a gente nasce totalmente fundindo com o ambiente. Então, no começo, a gente não tem nem ego corporal. Então, depois de uns 10 dias de vida, que o ego corporal começa a ser constituído. Que a criança começa a perceber que existem objetos e outras coisas que não são ela. E isso, nos 3 primeiros anos de vida, isso vai se consolidando. Mas é em torno dos 3 anos que o eu emocional da criança nasce. Tanto assim que você ficar tentando ensinar muita empatia demais para a criança de 2 anos, naquela idade não vai ter tanto efeito. Vai fazer depois. Mas não adianta exigir Uhum. ela muita empatia, porque ela ainda não tem o eu emocional tão desenvolvido. E se eu não tenho o eu emocional desenvolvido, eu não consigo me colocar tanto no lugar do outro. Né? Sim. Então, quando começa a desenvolver o eu emocional, então você começa a ver aí já rudimentos mais claros da personalidade. Uhum. Então, isso acontece em torno dos Certo. 3 anos. Então, em torno dos 5, 4, 5 anos, já é muito mais fácil de identificar. O que é mais fácil de ver? A partir dos 7. Por quê? Porque é quando o intelectual entra mais forte e Os 7 anos é onde conteúdos já ficam mais duas coisas visíveis, né? acontecem em 7 anos muito importantes que facilitam. Uma é o instinto social aparece com tudo. É uma fase do desenvolvimento onde o social começa a ser importante. A criança olha para o mundo. Você vê que antigamente você entrava na escola com 7 anos, que é quando a criança está pronta para ser apresentada ao mundo. É o que se diz nessa idade, né? E quando ela vai para o mundo, ela começa a olhar: epa, como é que estão me olhando? Então, nessa hora, começa o processo de máscara. Uhum. Então, quando começa o processo de máscara, fica muito. Eu vi nitidamente nos meus filhos isso, sabe? Eu via comportamento dos traços, dos tipos, mas quando a minha filha, que tem 13 anos, chegou com 7 anos, o um dela veio com tudo, sabe? Eu via já preocupada em passar aquela imagem certinha. Meu filho agora fez Uhum. 7, meu filho é 8, né? Eu já notei uma mudança nele, sabe? Quando ele começou a fazer Uhum. 7. Então fica mais evidente a partir dos 7 anos, mas nessa faixa dos 3 aos 6 anos é super possível identificar também. Agora, tem crianças que a gente vê mais rápido e mais cedo, até bebê, Uhum. Sim. tá? Então, por exemplo, os meus filhos, o Theo e a Violeta, que o Theo tá com 7, a Violeta com 6, eu, desde bebê, eu já senti que ele era 8. Eu só fiz confirmar Uhum. depois. A Uhum. Violeta, também, que é um quadro sexual, né, eu vi muito rápido. Com 1 ano e pouco, 2 anos, já começou a aparecer. Então, os traços que têm características de intensidade são mais fáceis de ver mais cedo. Como Ok. 8, um quadro Sim. sexual, né? Coisas nesse Uhum. sentido. Mas às vezes você vê bebê também, sabe? Eu tenho uma sobrinha que está com Sim. 2 anos agora, ela com 1 ano e pouco, eu comecei a Uhum. sentir, meu irmão começou a brincar, ele me chama assim de Eneatitos, né? Vai, Eneatitos, qual é o seu palpite aí? Eu disse, olha, eu Uhum. acho que ela é 7.
E ela agora Uhum. vai fazer 3 anos, meu irmão disse, ele só se confirma que ela é 7. E aí tem uma sacada, Orane, que é uma sacadinha que não é, para mim não é o critério para identificar, mas que eu vi que bate com a maior parte das crianças, Orane. É que as características estereotipadas dos tipos, eles se ressaltam quando a criança está com sono. Quando a criança está com sono, ressalta. Por É, exemplo, a minha filha desde pequena, quando ela começava a ficar com muito sono e não queria dormir, e que tá resistindo, ela ficava chata pra caramba. Cri-cri, sabe? Pegando no pé dos irmãos e controlando. O meu filho, ele começa a ficar impaciente, agitado, sabe? Qualquer coisa ele. Quem foi? Aí já começa a reagir assim. A eu minha confirmo filha, com que é os do meus agro, filhos, viu, André? você confirma também? Começa a ficar sensível, aí tu chora, entra Uhum. naquele drama. E a Hum, coisa mais engraçada, a minha sobrinha, que é 7, Urânio, meu irmão hum. disse que quando ela tá pra dormir, que não quer dormir, ela fica enlouquecida, começa a dar gargalhada, a fazer Meu filho, palhaçada. meu De repente, filho, sempre foi dorme. assim também. É, Ele disse que se ele não conhecesse incrível. Enneagrama, ele ia ficar chocado, porque ela ficava elétrica e de repente dormia. É. Ô André, eu vou pedir para você dar uma resposta breve para duas Pronto. últimas ou três últimas perguntas. Coisa de 30 Faça então as segundinhos, três um pra gente tentar minuto, ver o que dá pra falar. tá bom. Que atividades ou exercícios de aterramento a gente pode fazer com uma criança emocional? Talvez 4, mas é emocional. Olha, eu posso dizer o seguinte, né? Se você quer saber assim, qual a melhor atividade de aterramento, é contato com a natureza. Hum. Não, mas Qualquer essa atividade de idade, contato com a natureza é sempre para extremamente todos. aterradora. Artes marciais também. Artes Uhum. marciais bem conduzidas são extremamente úteis no processo de aterramento. São as duas coisas que eu sinto que ajudam bastante. Né? Então, tudo Uhum. que faça você trabalhar, na verdade, e ainda além disso, né? Porque a natureza favorece isso que eu vou dizer. Mas é Uhum. que quando você trabalha a energia da raiva, isso aterra muito. E as artes Uhum. marciais trabalham, seja a expressão, ou seja aprender a lidar. Concordo totalmente, André. E a outra coisa que é trabalhar o que é bem ligado ao corpo, que é o quê? Os 5 sentidos. Então, qualquer Uhum. atividade que trabalhe ver melhor, ouvir mais, olhar mais, tocar mais, né? Saborear mais a terra, Legal. porque te tira da mente. Sim. Pergunta da Kátia agora. Minha filha tem 4 anos e tem muita raiva. Eu acho que ela é 8. O que eu poderia fazer para ajudá-la? Eu diria que primeiro é você reconhecer todo o lado legal do 8, Kátia. Mas fora Com isso, o que dá certeza. para fazer, André? Olha, eu acho que é legal, sabe, Urânio, primeiro entender qual é a natureza dessa raiva. Porque eu já vi muito, muito pai que me Achar que é procurou e 8, aluno achar né? que é 8 e não ser 8. Uhum. Eu já te falo assim, só dois outros traços que se confundem muito com o 8. O 4, especialmente, é um É. 4 sexual. Então, criança 4 sexual, ela é muito agressiva nas reações dela. A minha filha caçula, que é 4, até 2 anos atrás, ela era muito mais brava que o meu filho 8, por exemplo. Uhum. Sim, Outro traço que eu vejo que é muito comum de também se comportar parecido com o 8 é crianças que são sexual. exato. É. Às vezes o Muitas 6 crianças um sexual. sexual também, O né? 6 Mas sexual também. são muitos casos assim. Agora, E para mim é por importante fim, diferenciar porque o tipo de intervenção é diferente. tá, Porque por uma fim, criança uma 8 que está outra. agressiva, ele precisa de contenção, né? Uma criança que é 1 que está agressiva, ela precisa aprender a expressar essa raiva direito. Tá. André, a gente tem um minuto para encerrar aqui. Alguma dica para criança com autismo de Enneagrama? Tá, Alguma eu dica diria, de uso do Enneagrama? ó, bem rápido, eu diria assim, se for um autismo clássico, grave ou moderado, para mim precisa de tratamento especializado, tá? Sim. Bom, se for crianças como, por exemplo, tem síndrome de Asperger ou com graus leves de autismo, tudo que a gente puder fazer para cuidar de crianças 5 ajudam ela. E uma das coisas é trabalhar, são duas chaves centrais. Uma é trabalhar aterramento, relação com o corpo, e tudo isso que eu falei agora ligado ao corpo, aterramento, e outra é trabalhar a conexão com as emoções. Quanto mais Legal. ele tomar consciência das emoções e do corpo, mais vai ajudar ele. André, passa teu e-mail, por favor. André B. Prudente, André B de bola, prudente, @gmail.com. O André tem coleções de livros fantásticas, eu indico a todos que adquiram. Já se informem sobre o novo livro dele também. E, por favor, sigam-nos na CP Enneagram, cpenneagram.com e nas redes sociais. Obrigado Isso. a todos. André, muito obrigado. A gente vai ser derrubado aqui pelo Instagram.